noite, amados irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez aqui para trazer a vós outros uma meditação para o vosso enlevo espiritual, tanto vosso quanto nosso também, assim como de nossos amigos que assistirão esse nosso pequeno vídeo. O nosso tema de hoje é: o sofrimento é mais um motivo para o crente confiar em Deus. O sofrimento, para aquele que crê em Deus, não deve ser um desequilíbrio da fé, mas pelo contrário, o sofrimento ou a provação, quando são dados por Deus, eles vêm exatamente para que sejamos mais fortalecidos pelo próprio Deus, que provê situações adversas e ao mesmo tempo nos dá vitória sobre todas elas. O nosso texto é 2 Coríntios, capítulo 4, e os versos de 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, versos de 16 a 18. Através desse texto, nós podemos ver que o alvo do apóstolo Paulo, o objetivo do apóstolo Paulo, é fazer com que todo crente deve confiar em Deus, sabendo que as tribulações trazem crescimento e glória espiritual a cada um daqueles que passam por esses desafios. Em primeiro lugar, podemos ver que o sofrimento produz renovação do nosso interior. O texto é muito claro. O nosso exterior pode sofrer, diz o apóstolo Paulo. Contudo, o homem interior, ele se fortalece por conta da presença do Espírito Santo, por conta da presença de Deus, da palavra de Deus. Podemos ser atribulados momentaneamente, o texto diz isso também, que a nossa tribulação ela é momentânea. Momentânea é quando se compara à eterna glória, aos dias de glória, à eternidade gloriosa junto do Pai. Então, a nossa tribulação ela é momentânea. Pode até parecer demorada para nós, mas espiritualmente, pela fé, ela é momentânea. E nós não podemos também desanimar, porque o sofrimento produz renovação do nosso interior. Então não podemos desanimar. E a tribulação acaba sendo uma espécie de estímulo para que nós venhamos crer mais e mais em Deus. Aquele trocadilho de estímulo e motivação. A motivação ela é nossa, ela está dentro de nós. Deus já nos tem dado pelo seu Espírito. Mas a ideia de estímulo, ela é externa, ela é exterior. E a tribulação pode estimular o crente a crescer na fé. Porém, durante a tribulação, nós nos renovamos a cada dia. O verso diz que de dia em dia, de momento em momento, o Senhor nos dá essa renovação. Então, o sofrimento produz renovação ao nosso homem interior. A segunda coisa é que o sofrimento produz peso de glória, aquele que crê e confia
em Cristo Jesus. A riqueza espiritual, elas são maiores que as riquezas terrenas. Tanto é que Jesus, falando desse tipo de riqueza, ele se vira aos seus discípulos e aos seus ouvintes e diz o seguinte: o que importa o homem, ou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que terá o homem para dar em troco de sua alma? Então Jesus ele faz algumas perguntas e também faz aplicações sérias nesse Sermão do Monte, quando ele diz: temei a Deus, não temei aos homens, que os homens podem tirar somente o vosso corpo físico, mas temei a Deus, que pode tirar o corpo físico, ou matar o corpo físico e lançar o corpo espiritual no inferno, ou seja, a alma. Então o sofrimento produz peso de glória. A riqueza espiritual, elas são mais importantes que as terrenas nesse momento de tribulação. A riqueza espiritual, ela é eterna e gloriosa. O Paulo diz que traz peso de glória. A riqueza espiritual deve ser o nosso alvo. A riqueza espiritual deve ser o nosso contentamento. Então, nosso tema é o sofrimento. Ele é mais um motivo para o crente confiar em Deus. E são várias as razões que o apóstolo Paulo coloca nesse texto, mas eu nomeio aqui 3. A primeira: o sofrimento produz renovação do nosso homem interior. A segunda: o sofrimento produz peso de glória. E a terceira e última é que o sofrimento produz esperança eterna. Devemos esperar na ação soberana de Deus. Devemos atentar para as coisas que são vistas somente pela fé. Devemos atentar para as coisas eternas, pois essas não são passageiras. Talvez devido à brevidade do nosso tempo físico nesse plano, nesta vida, neste mundo, nós sejamos apressados. E o momento também que nós estamos passando, de tudo é fast, ou seja, tudo é velocidade, né? E às vezes vem uma tribulação que se demora por algum tempo na nossa vida, no nosso plano físico, e a tendência é ficarmos desesperados, ou então achar ou passar em nossa cabeça que o Senhor não está nos acudindo ou não está nos ouvindo. Nós não podemos pensar assim, porque homens como o apóstolo Paulo, Elias, vários profetas passaram por isso, e eles não perderam a esperança. E nós estamos aqui também, nesse momento, passando por um sofrimento, por essa pandemia, e outros com enfermidades afins, várias enfermidades, impossibilidades. Então, nesse momento, nós devemos ver que o sofrimento ele deve ser um motivo a mais para confiarmos em Deus, e não para murmurarmos, e não para pensarmos que Deus não está presente e nem está ao nosso lado pronto para nos ajudar. Eu quero encerrar aqui fazendo 3 aplicações à minha vida e às vossas vidas também diante desse texto. A primeira delas é que ainda que o crente passe por aflições, ele deve saber que Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe, Deus pode e Deus controla todas as coisas. É por isso que as suas promessas são infalíveis. A segunda coisa, o crente precisa entender que as riquezas deste mundo elas são passageiras, assim como as tribulações desse mundo são passageiras. Mas a nossa riqueza espiritual, o nosso momento de estar com o Senhor na glorificação, são eternos. E a terceira e última, todo crente deve confiar em Deus e nas heranças eternas que Deus tem para dar aos seus filhos. Nós devemos focar os olhos, olhar firmemente, como disse o escritor aos Hebreus, ao autor da fé, correr com perseverança. E essa perseverança, ela vem através da grande confiança que temos pela fé
no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe nessa noite. Amém. Vamos cantar o hino 329 do cantor cristão, Conta as Bênçãos. Se da vida as vacas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizer de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizer de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizer de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta